Então, vamos ao tópico 2, que fala sobre os reinos do norte. Né? Se o reino do sul tinha muitas pessoas contra Israel, o reino do norte tinha mais gente ainda. Né? Segundo Flávio Josefo, que era um historiador judeu, seriam 300 homens, mais 10.000 cavalos e 10.000 carros de guerra contra o povo de Israel. Então, mais uma vez, muitos inimigos se uniram contra o povo de Deus, né? Que nós temos visto que isso é uma constante e que nós oremos por Israel, porque isso permanece até hoje. Então, eles tiveram medo, né? O povo de Israel teve medo, porque é normal, sabendo que tu é mais fraco e nas nossas condições humanas a gente não vê como vencer quando temos menos condições físicas, materiais, enfim, numa guerra. Mas o Senhor ordenou que eles fossem corajosos, né? Que eles não temessem diante dos inimigos. E marcou a hora da vitória, né? Isso é muito bonito, que Deus disse: amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Então, mais uma vez, a gente vê o Senhor livrando o seu povo, né? E conforme eles dizem aqui na lição, cada novo episódio do livro de Josué, a gente vê Deus agindo de uma forma diferente, né? Ele derrubou muralhas contra o povo de Jericó, né? Ele, contra os sulistas, derramou granizo e fez o sol parar. E contra o povo do norte, ele anunciou que daria a eles, né, como com uma hora marcada no outro dia, mas não anunciou nenhum milagre, sendo que cada batalha, né, seria uma nova história, um novo milagre. E aí eu lembrei de uma palavra que diz que Deus age, né, conforme a sua multiforme graça, né? Nós temos também que agir, servir os nossos irmãos conforme aquilo que nos é dado pelo Senhor, né? Temos essas palavras em Efésios 4:7 e 1 Pedro 4:10. Né? Então, nós precisamos estar atentos sobre a forma como o Senhor quer agir, para que nós possamos nos dispor e agir de acordo com a vontade do Senhor, e entender que Ele nem sempre vai agir da mesma forma. Talvez alguém passe pela mesma situação do que nós, e a forma que o Senhor vai nos capacitar a passar por aquilo é diferente, né? A graça, isso é uma capacitação, mas ela é multiforme, né? A gente precisa entender isso. Eu vou ler aqui Efésios 4:7, que fala o seguinte, ó. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E tem a outra versão, que eu particularmente gosto mais, que é a da King James atualizada. Eu gosto muito dessa versão, recomendo. Então, deixa eu ler aqui, Efésios 4:7, diz o seguinte: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, tanto na medida, né, que é a quantidade, quanto na forma, porque é a multiforme graça de Deus. Então, Deus, ele não age sempre da mesma forma. A gente precisa estar atento para isso, né? Conhecer a voz de Deus, entender que ele tem os seus meios e que a nós basta ser obedientes, que foi o que o povo de Israel fez e venceu aquelas guerras. 1 Pedro 4:10. Serviam uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, a graça, ela é multiforme. A gente precisa entender que cada um de nós tem dons diferentes e vamos servir de formas diferentes. Assim como Deus agiu lá com o povo nas diferentes batalhas de diversas formas, conosco é igual. Nós recebemos dessa multiforme graça e cada um recebeu para servir e vencer de uma forma. Então,
que nós não nos sintamos menores, né, ou menos abençoados do que os outros, porque somos usados de formas diferentes. Esta é a graça e a glória, né, de Deus. Todos os membros do corpo são importantes, né? E os que têm menos honra são os mais importantes. A gente viu isso numa lição uns dias atrás em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, que fala sobre os dons. Então, né, que a gente possa se conscientizar disso e não se preocupar com isso, mas confiar e obedecer, para que nós possamos ser alcançados também pela graça do Senhor. 2.2. As armas da nossa milícia não são carnais. Então, aqui o autor traz que muitas vezes, né, nesse livro de Josué é trazido que os inimigos foram feridos ao fio da espada. Então, os homens tiveram que ser fortes e corajosos para ir nessa batalha contra carros, cavalos e muitos homens, né, mais numerosos do que o povo de Israel, mas eles foram com as armas que eles tinham, né? Com espada, com lanças, com arcos, possivelmente com fundas, tem as referências aqui, com dardos, mas isso era muito pouco diante de todo o arsenal que os inimigos tinham. E isso é muito interessante, né? Que a gente vê mais uma vez como o Senhor batalha pelo seu povo, e como foi lá com Gideão, que eram só 300 homens contra, né, um exército enorme. Aquela outra vez também que o Senhor está em 2 Crônicas e Isaías também, que Senaqueribe afronta o povo de Deus e que era um povo muito menor e mais fraco, o povo de Deus. O Senhor foi lá e feriu, né, muitos mil soldados, não vou saber dizer quanto agora, acho que são 45 mil, mas eu não lembro. Ele feriu, né, e o povo não precisou lutar. Então o Senhor mais uma vez mostra o seu poder, né? Não interessa se o nosso inimigo é muito mais poderoso do que nós, porque nós temos um que é o Todo-Poderoso que batalha por nós. E aqui mais uma vez o Senhor mostrou que ele era Deus. E quando os israelitas venceram, eles, conforme o Senhor ordenou, feriram, né, os tendões dos cavalos e queimaram os carros. Ou seja, o inimigo tinha um arsenal muito maior. Como o inimigo tinha sido dominado, eles poderiam usar aquelas armas em seu favor nas próximas guerras. Mas o Senhor queria que o povo continuasse reconhecendo que ele era Deus e que não era o arsenal de guerra que fazia eles vencerem as batalhas, mas sim o Senhor estar pelejando por eles, né? Então isso é muito interessante, quando a mão de Deus está a nosso favor e Ele quer nos conceder a vitória, nós estamos em obediência, não há nada que nos faça retroceder. Foi uma longa guerra, né? A gente vê aqui que a Confederação do Norte tinha dezenas de cidades-reino lutando contra Israel. E eu achei muito interessante, né, que essas nações elas eram inimigas entre si. Mas para vencer o povo de Deus, eles se uniram. E isso, né, me emociona, porque a gente passa por essas coisas às vezes na vida e a gente se identifica, né? Que pessoas que nem se gostam, muitas vezes se levantam contra nós porque querem nos derrubar. Mas como o Senhor fez com Israel, Ele faz também conosco, né? Ele nos leva a passar pela batalha, mas Ele garante a vitória, no nome do seu Filho Jesus. Então, eram muitas cidades-reino. Essa batalha ela foi longa, ela durou, segundo Flávio Joséfo, 5 anos. Outros historiadores dizem, né, que foram 7 anos, se baseiam na idade de Caleb. E o Senhor, né, prometeu que a terra seria conquistada lentamente, e Ele cumpriu sua promessa. E é interessante que o povo não desistiu, né? O povo foi perseverante, foi paciente, lutou as batalhas da forma como tinha que lutar e confiou no Senhor, né? Foi fortalecido a cada batalha vencida e aprendeu certamente muitas coisas durante esses anos de batalha, né? Então que a gente possa entender que muitas vezes algumas batalhas na nossa vida elas se estendem,
mas todas elas têm um propósito, né? E normalmente um propósito pedagógico, é para nos ensinar algo. Então, que nós possamos ser como o povo de Israel, permanecer obedientes, sermos pacientes, perseverantes, para que nós venhamos a ganhar mais essa batalha. Então, aqui eu achei interessante, né, esse pense que tem ali na nossa lição, porque a guerra contra a Confederação das Nações do Sul de Canadá durou pouco tempo e a do Norte vários anos. Ponto importante. Mais uma vez, nesse ponto, observamos a multiforme sabedoria de Deus e o seu jeito criativo de resolver os problemas. Não é porventura assim também na nossa jornada? Então, certamente o Senhor tinha um propósito de estender essa guerra e glória a Deus, porque mais uma vez a vitória foi concedida ao seu povo. Ponto 3, tópico 3, conquistando o impossível. Então, esses capítulos eles foram os mais sangrentos, né, da Bíblia. 10, 11 e 12 foram guerras, né, contra os inimigos do povo de Deus. E o povo de Deus venceu, destruindo as cidades que foram... que atacaram o povo, né, enfim, em obediência ao Senhor. O Senhor mandou que fossem destruídas. Então, aqui é interessante nesse segundo parágrafo aqui do tópico 1, que fala que as conquistas de Moisés elas não foram esquecidas no livro de Josué, né? Eles fazem questão de demonstrar que todas as ações dos hebreus foram para obedecer aquilo que Moisés tinha ordenado, né? Então, Moisés recebeu do Senhor, passou para Josué e eles permaneceram em obediência. E que nós possamos também fazer dessa forma, né? Que nós possamos honrar quem tem honra, que nós não venhamos a remover os marcos antigos, mas que aquela doutrina sadia, bíblica, que nos foi ensinada, nós venhamos a manter e que nós venhamos sempre a orar e abençoar tanto as pessoas como a descendência daqueles que têm nos abençoado, né? Deus muitas vezes levanta pessoas para orarem por nós, para nos conduzirem no caminho, e nós precisamos honrar essas pessoas, nós não podemos esquecer delas e das suas famílias, mas nós precisamos atendê-las nas suas necessidades, nós precisamos orar por elas, colocá-las na presença de Deus e sempre que necessário estender as nossas mãos a estas pessoas. Tópico 3.2, o sol brilha sobre Gibeão. Então, os povos cananeus, que eram os que atacaram o povo de Deus, estavam nessa guerra, eles adoravam o sol, a lua, tinham diversos deuses, né? E como é interessante que o Senhor agiu sobre o sol e a lua, para ver como eles não tinham, né? Eles não têm poder em si mesmos, os astros, né? Mas é o Senhor que ordena todas as coisas. Então, o Senhor desmascarou o inimigo, né? Que os seus deuses não tinham poder, mas o Senhor tem controle até sobre aquilo que os seres humanos resolvem adorar, que não são ele. Então, assim como foi lá no Egito, que Deus feriu as águas do Nilo, e o Nilo era também um deus, Deus demonstra o seu poder, né, e a sua autoridade e desmascara os deuses das nações que não têm poder algum. E aí eles trazem aqui, né, que Deus fez isso para mostrar que só ele é Deus e também parou o sol num lugar estratégico, foi sobre a terra de Gibeão. E isso confirmou a aliança que o povo de Israel tinha feito, abençoando aquele povo, né? E também confirmando a ação de Israel, que tinha saído em defesa daquele povo que tinha sido atacado. Então, Deus confirma a sua obra da sua forma, né? E que coisa linda isso que Deus fez para o sol e a lua. É uma coisa que nós não podemos entender, mas que o Senhor, através do seu poder, ele fez.